Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. O convidado de hoje é o padre Gustavo Corrêa, que é o pároco da paróquia Nossa Senhora Menina, que todo mundo conhece como a Igreja da Vila Maria. Padre, boa tarde, tudo bem? Achei que você ia falar que é a Igreja da Festa do Milho. Eu penso em mudar o nome lá para Nossa Senhora do Milho, para o pessoal identificar melhor. Bom dia, Júnior, bom dia, Joana, os ouvintes da Prever FM. Uma satisfação estar com vocês aqui. Satisfação é nossa, padre. Obrigado por aceitar o nosso convite. Tem bastante assunto pra gente debater com o padre Gustavo, bastante história também daqui a pouquinho aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:08, esse é o Radar, música e conversa boa até 1h da tarde. E hoje nós estamos recebendo o padre Gustavo Corrêa da Vila Maria. E, ó, muito bate-papo fora do ar aqui, relembrando algumas coisas. O padre, neste final de semana começa a nossa tradicional festa do milho, né? Que todo mundo já conhece, não só em Botucatu, mas em toda a nossa região. Mas o padre, quando chegou aqui, né, padre? Falávamos fora do ar, lembrando do padre Orestes, né? Num termo popular, que bucha que o senhor pegou quando chegou aqui e não substituiu o padre Orestes? Que bucha e que bênção, né? Bênção, né? Tem os dois lados. Foi um desafio. Esses dias, porque eu não apago minhas conversas do WhatsApp, né? Daí achei o contato dele lá. Na época que eu estava em Roma estudando, eu fui fazer um mestrado em Direito Canônico, e uma mensagem dele falando que tinha encontrado meu pai e perguntando se eu estava bem, se estava tudo caminhando bem lá em Roma. Então, alguém muito especial, muito querido, não só com o povo, mas também com nós padres. Eu lembro que nas reuniões dos padres, ele sempre com causos, com as piadas dele. Então, um personagem muito querido, muito particular. Então, uma baita responsabilidade, mas um presente também, né? A festa do milho, eu digo que é uma bucha. Essa semana, o pouco cabelo que eu tinha caiu, mas também é muito gostoso, né? Depois que a máquina engrena, o negócio começa a funcionar, o clima que se forma ali, o ambiente da festa. É muito gostoso ver o pessoal trabalhando, o pessoal participando, os produtos saindo ali, sendo produzidos com tanto carinho. Então é uma baita responsabilidade. Ontem e hoje muita coisinha que vai aparecendo, problema para resolver, coisas que faltam, coisas para acertar, mas depois que o negócio começa, daí fica bonito de se ver. Ô padre, eu conversava com uma pessoa, acho que antes de ontem, né? Eu falei, o padre Gustavo vai lá. Ele falou assim, ele é um fenômeno. As crianças adoram ele, né? Como toda a comunidade. O senhor é adorado por todos. Mas quando o senhor chegou, pela baita responsabilidade de substituir o padre, não sei se eu acho que não é exagero falar o padre mais popular da história de Botucatu, né? Adorado pela comunidade. O senhor temeu em algum momento? Falou assim, puxa vida, será que eu vou dar conta? E deu. Foi um desafio, né? Sempre passam esses pensamentos, mas cada um tem a sua função, cada um tem a sua missão, tem o seu dom, o seu carisma, né? E cada um é insubstituível, né? Acho que por mais que as pessoas tentem que chegasse um outro para substituir, na verdade eu chego com o meu carisma, com o meu estilo, com os meus defeitos, com os meus limites e as minhas qualidades, né? E o bonito é isso, né? Cada um oferece os seus dons e passa um tempo a serviço, outro virá depois e vai oferecer também os seus dons e os seus serviços. Mas eu digo que a minha sorte foi a pandemia, porque quando eu cheguei, as missas estavam canceladas presencialmente, era só online. Então eu cheguei e fiquei 6 meses com a igreja fechada. Então nesses 6 meses eu fui colocando ali na igreja o meu jeito de trabalhar, os meus estilos, e quando o povo chegou já estava mais o meu jeito. Acho que se eu tivesse chegado uma semana depois dele, o impacto ia ser maior. Então, nesse sentido, para mim e para essa transição, foi menos traumático, porque com esse tempo de igreja fechada, a gente foi trabalhando e colocando já o nosso ritmo de trabalho. Em algum momento, o senhor, alguma família, eu sei que todo mundo lhe acolheu muito bem, né? Mas alguém olhava assim, com desconfiança? Com certeza. Com medo. Isso é normal, né? Muita gente que era talvez muito apegado a ele, até acabou deixando a comunidade, indo para outros lugares. Gente que trabalhava na festa por causa dele, decidiu não trabalhar. A minha chegada foi bem na pandemia, e ali em julho,
pela situação econômica da paróquia, a gente decidiu fazer uma safrinha drive-thru e delivery. Então a gente teve que arrumar uma equipe de trabalho, não podendo envolver os mais idosos, que são os que mais trabalham na festa, né? Então até teve um preconceito, esse padre não gosta de velho, agora os velhos não vão poder trabalhar mais na festa. Mas era uma forma de cuidar deles. Imagina se alguém pega Covid ali e acaba falecendo, a culpa ia ser do padre. Então até como modo de preservá-los, a gente evitou que os mais de 60 fossem trabalhar a festa. Mas até hoje tem uma fama lá, o padre não gosta de velho por causa dessa proibição lá. Mas o tempo vai resolvendo e mostrando quem é quem, e a gente foi se conhecendo e as coisas foram resolvendo. Mas com certeza no começo tem, porque querendo ou não, eu sou mais sério do que o Padre Orestes, né? Então cada um tem o seu jeito. Então ele toda a missa tinha piada, tinha história, às vezes a minha não é sempre assim, então o começo assusta, mas depois as pessoas vão se acostumando e entendendo. Quando que o senhor recebeu a informação de que viria para Botucatu para substituí-lo? Então, na verdade, eu estava estudando em Roma na ocasião, eu estava fazendo um mestrado em Direito Canônico. Por causa da pandemia lá e o fechamento que teve lá, eu acabei voltando, na verdade, para passar uns 2-3 meses, que a gente achava que ia ser durar, o pico, né? Da pandemia, depois a vida ia voltar ao normal. E vim, até porque meus pais estavam aqui sozinhos, meu irmão mora fora, então eu tinha medo que talvez eles pegassem Covid, não tinha ninguém perto, então eu voltei para passar esse tempo com eles, já que as aulas estavam sendo online mesmo. Cheguei aqui por volta do dia 15 de março e estava em quarentena até que no dia 28 de março de 2020 o Padre Orestes falece. Eu estava em quarentena, preso dentro de casa. A primeira vez que eu saí foi no dia 29 para o sepultamento do Padre Orestes, né? E no dia seguinte, daí o bispo conversou comigo se interinamente eu poderia assumir a paróquia até resolver se eu ia voltar ou não, e aqui estou até hoje. Já era o Dom Maurício, né? Dom Maurício já. Bispo de Botucatu. Na verdade, ainda eu tinha esperança de celebrar a Semana Santa com a igreja aberta, então eu queria uma paróquia para poder celebrar, e o bispo falou, então fica aqui por enquanto, depois a gente vai resolvendo. E daí tô aqui até hoje. Padre, a paróquia da Vila Maria, paróquia Nossa Senhora Menina, ela tem só paroquianos ali do bairro, das imediações, ou pessoas de outras regiões de Botucatu? Como que ela é formada? Até ontem a gente teve uma reunião dos padres, a gente estava conversando sobre isso, né? Antigamente as paróquias eram territoriais, então o pessoal daquele bairro. Agora hoje muita gente vai por afetividade, né? Aquela que se sente bem, que gosta daquela comunidade, do estilo das celebrações. Então hoje eu posso dizer que uns 40% dos que frequentam a Nossa Senhora Menina são de outros bairros, gente que atravessa a cidade às vezes para participar da comunidade ali. Então tem bem mesclado, gente ali da região e gente da cidade toda, nas pastorais, pessoal que trabalha, os voluntários, nos movimentos. Botucatu toda se encontra ali na Vila Maria, na Nossa Senhora Menina. Nós temos alguns bairros antigos de Botucatu, né, Joandre, seguindo ali a zona leste de Botucatu, naquela subida ali. Então a gente tem Vila Maria, a gente tem Bairro Alto, são bairros antigos com famílias já antigas, né? Como chamar o jovem, padre, no caso da Vila Maria, para participar, para ter uma renovação? Existe esse tipo de discussão? Sim. Lógico, vai do estilo de cada comunidade, cada padre também, né? Eu tenho uma tática muito de trabalhar com as crianças, né? Então eu começo com as crianças para depois colher os frutos. Então hoje a missa das 9h30 do domingo é uma missa voltada para as crianças. Então os cantos mais animados, as palmas, o momento da homilia, eu chamo a criançada ali, converso com elas. Depois na oração da comunidade, elas fazem as oraçõezinhas delas a Deus. Então é um momento muito cativante, que as crianças se sentem parte da celebração e começam
a entender a missa, que até para nós adultos às vezes é meio difícil de entender, né? Então eu começo ali, por exemplo, a nossa catequese hoje tem mais de 250 crianças inscritas na catequese. Esse ano, para a primeira comunhão, tem 120 crianças. E depois elas vão crescendo e já continuam nesse caminho. Esse é o nosso desejo, né? E também a Crisma tem crescido bastante, adolescentes de 13, 14, grupo de jovens. Então nós tentamos algumas missas mais animadas, uma linguagem mais acessível aos jovens também, e atividades com eles, né? Eu acho que eles precisam se sentir parte, que não é aquele negócio chato, distante, só para os idosos, mas que eles também são parte dessa família, né? E ali eu percebo uma comunidade bem família mesmo, onde as crianças vão e participam, os jovens têm seu espaço, os casais, os mais idosos, e família assim, né? E comunidade é família e todo mundo tem seu espaço, né? Não é só os jovens, mas não também só os idosos, mas nessa mescla a gente vai sendo família também. Esse foi um grande desafio da Igreja Católica, né, padre, na virada do século, né? Na virada do século para cá, existiu na sua formação, por exemplo, algum direcionamento para se comunicar melhor com todas as faixas etárias? Porque antigamente, nós falamos fora do ar aqui de alguns padres de antigamente, né? Esses padres de antigamente, eles celebravam pro adulto, né? Era aquela celebração para muitos quase que insossa, né, padre? E se uma criança chorasse, pelo a mãe amor tinha de que Deus, sair da igreja com a criança, né? Hoje em dia a gente percebe que até a interpretação, um amigo meu citou, a interpretação do folhetinho é diferente, então o modo de se comunicar é diferente para todos, né? Existiu algum direcionamento para isso nas últimas décadas? É um debate muito forte sobre a linguagem. Eu acho que é uma questão de linguagem, porque nós temos uma mensagem fantástica a ser transmitida, né? Que é Jesus Cristo, que é a salvação, que é a fé, mas talvez a igreja não soube se atualizar na linguagem, né? E esse é o desafio, e os documentos atuais falam muito disso, né? De proximidade, mais do que quantidade. Antigamente todo mundo era católico, mas quem era católico de verdade, né? Então, era só um rótulo, mas hoje essa queda do número de católicos é preocupante de um lado, mas de outro lado é a realidade que está sendo mostrada de quem permanece de verdade, né? Mas esse tema da linguagem, de sabermos adaptar a mensagem que a gente tem para a cultura atual, né? Sem ser infiel à verdade que a gente acredita, né? Também não é falsificar a verdade, mas de saber transmiti-la com uma linguagem acessível às pessoas, né? Eu acho que um dos dons que Deus me deu é justamente isso, né? De conseguir falar e as pessoas compreenderem essa mensagem, porque até eu como padre, às vezes eu assisto pregações de alguns padres que é muita teologia, uma linguagem inacessível. Então se cria uma distância imensa entre o fiel, que talvez tá engatinhando na fé, e uma linguagem, uma pregação muito bonita teologicamente, mas que não é aplicada à vida da pessoa, né? Eu acho que esse é o desafio, de transmitir a mensagem de Jesus concretamente para a vida da pessoa. Ô padre, a igreja está mudando com o tempo? Precisa mudar, né? Precisa mudar. Fiel àquilo que é imutável, né? Tem algumas verdades que não dá para ser adaptada, mas tem algumas coisas que são costumes e tradições que podem ser mudadas. E o grande desafio é esse, né? De entender o que não pode mudar, o que tem que permanecer, e aquilo que pode ser adaptado, né? Então, esse discernimento às vezes é a nossa dificuldade, mas com certeza tem evoluído. Um exemplo é o nosso trabalho nas redes sociais, e a pandemia nesse sentido ajudou muito, né? Eu digo, até, por exemplo, eu tenho um canal do YouTube, eu nunca imaginei de postar o evangelho todo dia, e por uma necessidade da pandemia comecei a postar vídeos todo dia, comentando o evangelho, explicando, e hoje é um canal com 380 mil inscritos, mais de 100 mil acessos diários, e gente do Brasil todo. Hoje mesmo eu estava na igreja, um casal de São Paulo que veio para me conhecer, porque me assiste pelo YouTube, estavam aqui em Pardinho e passaram em Botucatu para me conhecer.
Então, a igreja está usando bem essas redes sociais para evangelizar, para transmitir a mensagem. Então, é uma mudança lenta, talvez não tão rápida como alguns desejariam, mas com certeza a igreja tem mudado e evoluído naquilo que é possível. Legal, daqui a pouco o padre vai contar detalhes, bastidores da festa do milho, vai falar um pouquinho mais com a gente aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:31, de volta aqui com o Radar até 1h da tarde, música e conversa boa, e hoje recebendo o padre Gustavo Correia da Vila Maria. O padre, além da festa do milho, o senhor organiza também a Caminhada da Fé, né? Sim, na noite da Quinta-feira Santa para Sexta-feira Santa, tem essa tradicional procissão aqui em Botucatu, que é a Caminhada da Fé. Já estamos começando os preparativos e esse ano tá confirmado mais uma herança que eu recebi do Padre Orestes, que ele era o responsável e com a partida dele eu acabei assumindo. O primeiro ano ainda foi uma live, o segundo ano também foi difícil, depois retomamos e agora estamos a cada ano crescendo e dando a beleza desse evento, né? Eu lembro quando eu era criança, que ainda começava de manhã e terminava meio-dia, aquele sol na cabeça, e passava pelas paróquias e tinha encenação da Paixão de Cristo. Então eu tenho muito aquela imagem de adolescente participando e hoje como padre ajudando a organizar e a conduzir. Então é bem legal. Cansaço, porque a Semana Santa para nós é a semana mais puxada do ano, e passar aquela noite acordado, caminhando, não é fácil não, mas vale muito a pena de ver a participação, as pessoas vivendo aquele momento de fé. Então vale a pena, e já fica o convite. Eu não lembro a data que vai cair esse ano, mas da madrugada da Quinta-feira Santa para Sexta-feira Santa, temos a nossa Caminhada da Fé dia 3 de abril, a Sexta-feira Santa. Então, concentração no dia 2 de abril, a partir das 11h30 lá no Largo São José, e na madrugada, meia-noite do dia 3, a gente começa na Sexta-feira da Paixão a Caminhada da Fé. O senhor falou que a Semana Santa é sempre muito cansativa, é o período mais importante do calendário católico, né? Do calendário romano, é isso? Isso, para nós a celebração da Páscoa é o momento mais importante, até mais do que o Natal, né? Muita gente às vezes imagina que o Natal é mais importante que a Páscoa, mas para nós, se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria mais um, talvez, né? Mas a ressurreição mostra que ele é Deus realmente, que ele se fez um de nós e venceu a morte. Por isso, para nós, o evento da Páscoa é mais importante até mesmo do que o Natal. E para a liturgia católica, aquela Semana Santa, a gente celebra esse que é o mistério essencial, o centro da nossa fé, a morte e a ressurreição de Jesus. Por isso, a Semana Santa é bem importante para nós. O padre gosta de pegar as coisas no detalhe para provocar a discussão. O senhor falou que se não fosse a ressurreição, Jesus seria mais um. Se não fosse a ressurreição, ele seria mais um João Batista. Isso é. E a gente estaria vivendo uma outra realidade totalmente diferente. Porque Deus é maior do que tudo, né? Se ele tivesse morrido e permanecido morto, a morte seria maior do que ele. Então ele não seria Deus. Agora a ressurreição mostra que ele realmente é Deus e vence o maior dos nossos inimigos, vamos dizer que é a morte. Essa é uma discussão que demoraria meses. Então vamos deixá-la para lá. Padre, vamos falar da festa do milho. É mais fácil, deixa eu usar o termo correto, é mais fácil juntar pessoas para trabalhar, mais difícil juntar pessoas para trabalhar, ou falar tem gente demais e eliminar algumas pessoas? Porque quando tem gente demais também atrapalha, né? Acho que as duas coisas, viu? Porque tem as duas coisas? Tem as duas coisas, porque, por exemplo, cada produto é uma barraca, é uma equipe, que tem um limite de pessoas também para participar daquela equipe. Por exemplo, a barraca do pastel, não adianta você colocar 20 pessoas lá que não cabe, não tem espaço para isso. Então tem a limitação das equipes, né? Que já estão mais ou menos estruturados, lógico. Uma ou outra sempre precisa de uma reformulação, às vezes alguém adoece, alguém falece. Do último ano para cá, perdemos 2 pessoas muito importantes em algumas barracas. Então a gente precisa
remanejar e esse trabalho sempre, mas às vezes algumas barracas já tem a sua equipe montada e não cabe mais gente. Mas tem outros trabalhos, por exemplo, o descascar o milho, que a gente já começou hoje 7 horas da manhã. É um trabalho que sempre precisa de gente, né? Então, quanto mais gente, melhor pra gente fazer funcionar toda a máquina que é a festa do milho. Teve um ano que acabaram os produtos porque não tinha milho descascado. Então, a nossa preocupação é aquela, né? Esse trabalho sempre precisa ter gente. Até eu aprendi a descascar milho e é fácil. Qualquer um pode fazer até eu conseguir. Mas as duas realidades a gente consegue, né? Algumas barracas já estão completas, mas o descascar o milho e alguns serviços mais pesados, trabalhar como garçom, na limpeza, às vezes sempre precisa de gente. Então as duas realidades a gente percebe na festa. Eu vou fazer uma comparação grotesca aqui. Então a festa cada um tem as várias pastorais da festa. Sim. Então, uma barraca aqui é daquele grupo. Isso. Outra barraca ali é de determinado grupo. Tem as equipes já formadas, porque é até uma forma de organização, né? Porque daí cada equipe foca no seu trabalho. Eu tenho uma coordenação da festa que me ajuda de uma forma sobrenatural, vamos dizer, a coordenar tudo isso, né? Mas daí cada um já sabe o seu trabalho. Eu acho que esse é o segredo da organização da nossa festa, porque quem vem, eu ouço muito esse elogio, uma festa muito organizada, justamente porque cada um sabe a sua função e faz com alegria, faz com amor. Eu vejo gente que hoje chegou ali 7 horas da manhã para começar e vai hoje até a noite, amanhã 6 horas da manhã vão estar ali trabalhando e vão até 10, 11 e no domingo a mesma coisa e com um sorriso no rosto, sem reclamar, mesmo com dor na lombar. Eu estava sentado ali descascando milho hoje, começa a doer a lombar, mas você vê as senhorinhas ali. Chegou a dona Clarice, que fez 91 anos esses dias e estava ali descascando milho com um sorriso e contando piada. Isso que é o gostoso, né? De ver a alegria e a satisfação. Pessoas ali que esperam o ano todo para chegar esse momento para trabalhar na festa do milho. Então, esse clima dos voluntários, para mim, é a grande riqueza da festa do milho. Mais do que os produtos, mais do que a participação, a grandeza da festa, é a alegria do servir dos nossos voluntários. Padre, qual que é a destinação do valor arrecadado na festa? Isso, nos últimos anos nós construímos aquele centro pastoral, umas salas de catequese, auditório, secretaria nova. Então quem for à festa percebe que olhando de frente para a igreja, do lado direito tem um prédio que foi construído também com o recurso da festa do milho, mais outras campanhas. Agora nosso próximo sonho é a ampliação da nossa igreja. Com a graça de Deus, as nossas missas estão muito lotadas e a igreja está ficando pequena. Quarta-feira de cinzas mesmo, o que tinha dentro tinha fora da igreja. Então agora nós temos um projeto de ampliação da nossa igreja matriz, para as laterais, para frente, a reformulação ali da nossa praça. Então, a festa do milho, a renda vai toda já para o início desse projeto, né? Só o início, porque depois vamos ter que fazer outras campanhas, arrecadações, mas a destinação dessa festa do ano é para a gente começar a ampliação da nossa igreja matriz. Tem espaço para ampliar ali, padre? A gente acha. Estou olhando, fiz um sobrevoo agora na igreja ali. Tem sim, então. 5 metros para um lado, 5 metros para o outro, 5 metros para frente, subir o pé direito, fazer um mezanino. Esse prédio que foi construído ali ao lado direito, olhando de frente para a igreja, é o espaço do antigo parquinho? Isso, o famoso parquinho. Você brincou lá também? Sim. O Padre Cláudio expulsava você do parquinho? Expulsava. Você correu do Padre Cláudio, né? Cláudio porque Franz. o pessoal aprontava no parquinho, o Padre Cláudio chegava. Tinha um sino ali, tinha um sino na lateral. E eu lembro também que, tinha uma música que tocava, tinha uns alto-falantes, né? Ali Isso eu me recordo, porque eu morava aqui na Vila dos Lavradores. E dava pra escutar. E eu ia pra missa aqui na Sagrado Coração de Jesus, como coroinha, pra missa das 8 às vezes. E lá por 7h30 tocava o Silêncio, uma música bem fúnebre, e depois Segura na Mão de Deus. Isso, é isso. Segura na Mão de Deus e vai. Então, acho que a cidade toda escutava aquelas cornetas. Não tem mais, acho que os vizinhos não gostavam muito. Padre Orestes tirou a corneta, mas
marcante o parquinho. Então, onde era o parquinho, onde era o banheiro público ali, foi construído, tinha umas barracas que eram ali na parte de baixo, foi construídas 4 salas de catequese, um auditório para 90 pessoas, a secretaria paroquial, banheiros, que era uma necessidade, porque a gente tinha só 3 salinhas de catequese que não comportava a quantidade de crianças que nós temos hoje. Então agora nós temos um espaço adequado, climatizado, todo adaptado para a nossa criançada. E o próximo sonho, esse já foi realizado, o próximo sonho é acolher melhor as pessoas que participam das nossas celebrações. Você era coroinha, Jondre? Não. Não? Não conseguia se comportar, né? Na casa nós temos um ex-coroinha. É. Rápido break, daqui a pouco a gente volta. E aí você vai contar. Eu vou contar quem era. Eu fiquei curioso. A gente volta daqui a pouco com o radar aqui na Prever FM. Continue aqui no 100.9. Prever FM, 12:43. Voltamos aqui com o radar, música e conversa boa. Hoje nós estamos recebendo o Padre Gustavo Correia, da Vila Maria. Ô padre, na festa agora são 3 finais de semana, né? Isso, começamos amanhã, dia 21, domingo dia 22, e os 2 próximos também, dia 28, dia 1º, dia 7 e dia 8, os 3 finais de semana. Quem não conseguir ir nesse, tem mais 2 chances para aproveitar a nossa 24ª festa do milho, 24 anos já dessa tradição. O senhor sente que a paróquia perdeu um pouquinho a festa do milho? Ela não é mais a festa da paróquia, ela é uma festa da cidade e da região, pelo tamanho que ela se tornou, né? Mas eu acho que isso faz tempo, bom, né? Já, né? Faz tempo. E até outro dia conversando com o irmão do Padre Orestes, ele falava que um dos sofrimentos do Padre Orestes é que a festa cresceu muito e talvez estava perdendo o controle da festa, né? Então a gente chegou, reformulou algumas coisas, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente decidiu é não colocar aquelas barracas do lado de fora, né? De bebida, que colocava muita confusão e às vezes a família ficava com medo de frequentar a festa por causa da movimentação de bebidas, até uso de drogas ali fora. Então a gente acabou com isso e foi um acerto, porque hoje é bem tranquilo o nosso clima da festa lá, as famílias podem vir sem medo para participar, porque é um ambiente bem familiar mesmo, e assim a gente reduz dor de cabeça. Qual que é a hora do rush da festa, padre? Sábado à noite, mas a gente começa 11 horas da manhã, 11 horas da manhã já está aberto, então quem quiser almoçar com a gente no sábado, já os produtos vão estar lá sendo oferecidos. Sábado à tarde é bem tranquilo o movimento. No sábado à noite, depois da missa, que é o momento de rush. Domingo tem o almoço. Então esse domingo, por exemplo, o cardápio é um cupim ao molho gorgonzola, acompanhado de arroz birubiru. É um negócio sensacional. A gente fez na última festa, acabou cedo. Eu fiquei até nervoso porque muita gente chegou e não tinha mais. Então esse ano a gente já aumentou a quantidade para que todo mundo seja bem servido. Então domingo tem o almoço, depois tem o show musical, show de prêmios a tarde toda, e à noite, depois domingo à noite também tem outro show musical, e também domingo à noite dá mais movimento, mas eu acho que o pico da festa é no sábado à noite. Qual que é a barraca que mais vende tradicionalmente? Tem um ranking? A pamonha é a que mais vende por final de semana. São cerca de 4.000 pamonhas, 5.000 pamonhas, às vezes 2.500 por dia. Não tem rivalidade entre as barracas, padre? Não. A minha vende mais, hein? Não. Na brincadeira com certeza tem, mas tem um espírito de colaboração, de comunhão ali entre as barracas bem legais. Mas, por exemplo, bolinho também vende muito, bolinho frito, né? Eu recordo que na primeira festa que a gente fez drive-thru e delivery, eu não quis pôr o bolinho porque eu imaginei, um bolinho frito vai murchar até a pessoa levar para casa. E as pessoas reclamavam, mas tinha que ter o bolinho, cadê o bolinho? E eu não entendia. Daí depois que eu comi o bolinho eu entendi o porquê. Porque é sensacional o bolinho frito ali de milho salgadinho, para você ir beliscando, é sensacional, né? Então o bolinho vende muito também, o cachorro quente, o lanche de linguiça, o pastel que sempre tem, a pizza, a sopa no calor é mais difícil de sair, mas tem o pessoal que mesmo com o calor
vai na sopa, mas a pamonha é o recorde de vendas. Padre, qual que é a pessoa, o senhor falou da Dona Alice? Não. Dona Clarice. Dona Clarice, 91 anos, né? Ela é a pessoa mais idosa na organização? Eu acho que ela é. Tem a Dona Lindinha também, que é mais velha, mas a Lindinha já tá mais... tá mais na supervisão só. Tá mais em casa, A Dona Lindinha fazia o pão de milho, que também é uma delícia. Agora o sobrinho dela assumiu a coordenação da barraca e manteve a qualidade, a excelência do pão de milho também. O pessoal gosta de levar para casa aquele pão, até congelar, porque é uma delícia realmente o pão de milho, né? Tem muita criança adulta que quer participar, padre? Com certeza, e todo mundo é bem-vindo, tem espaço para todo mundo, criança pequena, criança adulta. Hoje teve uma mãe que chegou a Mariana chegou lá com o Micael, pequenininho, deve ter nem 2 anos, e a Estela, porque a Estelinha deve ter uns 6 anos, a Estelinha 5, 6 anos, e ela queria ajudar a descascar milho. Ela foi de manhã, descascou milho e falou: agora eu vou pra escola e vou contar pros meus amiguinhos que eu vim descascar milho. Olha só, eu falo de criança adulta, que uma vez eu participei de um evento e os lobinhos do grupo escoteiro são crianças, e eu vi a organização deles, a vontade de trabalhar e o senso de responsabilidade, que eu achei impressionante. A criança parece que já vem com isso hoje, né, padre? E amanhã vem embutido na criança. Sim, já, amanhã né? de manhã é dia de catequese. Então, as turmas de catequese, algumas, e cada uma num sábado, tem um momento para ir ajudar lá a descascar milho, né? Então, elas vão começando a criar esse sentido de corresponsabilidade, né? Eu faço parte dessa comunidade, a igreja vai ser reformada, mas eu tô dando a minha contribuição, eu tô ajudando aqui, né? Porque a gente vai precisar, lógico, depois de campanhas de doação financeira, mas o trabalho é uma oferta, né? E cada espiga de milho ali descascada é um tijolinho que está sendo construído da nossa nova igreja. O senhor é responsável só por essa paróquia? Como paróquia, sim. Tá. Mas tem outras funções. Dentro da paróquia, existem outras igrejas, outros templos, outras funções, como o senhor disse? Só para quem não entende, quem está ouvindo, isso. Poder entender como é que funciona uma paróquia. Isso. Normalmente tem a igreja matriz e as capelas. Tá. Ali eu tenho só uma capela, que é lá de São Domingos, no bairro de Piapara. Tem outra festa bem tradicional no segundo domingo de julho também. Então, hoje em dia, como igreja, eu cuido da matriz Nossa Senhora Menina e da capela do Piapara, mas tem outras paróquias que daí tem mais capelas, mais comunidades que formam parte de uma única paróquia. E além da paróquia, daí eu tenho outras funções na arquidiocese, né? Então, hoje em dia, esse ano eu assumi como coordenador arquidiocesano de pastoral, então toda a vida pastoral da arquidiocese está sob a minha responsabilidade de animação, de articulação, de formação, também na parte jurídica canônica, os processos de nulidade matrimonial, outros processos canônicos que a igreja tem, estão também sob a minha responsabilidade aqui na arquidiocese. Então, além da paróquia, tem esses trabalhos que são extra-paroquiais. São quantos anos já, padre? Desde que o senhor iniciou? Eu sou padre. Antes de ser padre até. Eu sou padre há 13 anos. Eu fui ordenado em 2012. Mas eu entrei no seminário em 2002. Eu tinha 16 anos e em 2002 eu fui aceito no seminário. Ainda estava no ensino médio, no segundo ano do ensino médio. Fiquei 10 anos no seminário até ser ordenado padre em 2012 e já 13 em setembro completo 14 anos de ministério. Qual foi a sua primeira paróquia? Eu trabalhei como vigário quando me tornei padre. Vigário é o que ajuda o padre responsável. O padre responsável é o pároco e o vigário é o auxiliar. Então eu fui vigário paroquial em Cerqueira César e Águas de Santa Bárbara. Tá. Fiquei 1 ano ali em Cerqueira de Santa Bárbara, depois eu fui para Lençóis Paulista, Nossa Senhora da Piedade, fiquei 1 ano em Lençóis Paulista. Daí em 2015 eu assumi a minha primeira paróquia como pároco ali em Aparecida de São Manuel. Fiquei 2 anos e meio, daí fui para Roma e de Roma voltei para cá. Qual é a parte mais bonita da sua vocação? Acho que é a doação. A doação, a gente vive para servir, né? Então eu digo que estou sempre correndo
e é um velório aqui, é um casamento lá, é um batizado cá, e vai visitar um doente, e vai abençoar uma casa. Então eu participo de todos os momentos da vida das pessoas, né? Me convidam pra festa, eu vou pra festa e gosto, podem me convidar pra almoçar. Às vezes tem domingo que eu tenho 5 almoços pra ir. Tem disputa pra isso? Tem, a agenda às vezes tá lotada, mas pode convidar que a gente encaixa. Nem que seja pra chegar às 5 da tarde, tomar um café, mas eu vou. Então a gente participa dos bons momentos, das celebrações, dos aniversários, casamento, eu gosto muito de fazer casamento, eu acho que eu sou o Santo Antônio aqui de Botucatu, de tanto casamento que eu faço, e dos momentos difíceis, né? Às vezes crises matrimoniais que a gente conversa, que a gente orienta, momentos de enfermidade que a gente acompanha, momentos de luto. Então o ser padre é passar pela vida das pessoas, fazer parte da vida das pessoas, transmitindo uma mensagem que não é nossa, mas é de Jesus, que é a mensagem do amor, né? De saber que na alegria a gente pode experimentar o amor de Deus, mas na tristeza também Deus está presente e o amor dele está sendo derramado ali. Então ser essa presença de Deus, essa presença do amor de Deus é o mais gratificante, e poder entender que a minha família aumentou muito, né? Tem gente que tem dó, ai, coitado do padre, não casou, não tem família. Outros acham que é uma bênção, né? Mas a minha família, eu posso dizer que hoje é muito maior, porque muitas famílias são a minha família. Padre, então começa amanhã a Festa do Milho, 24ª, né? 24ª edição da Festa do Milho, depois nos outros finais de semana também. Isso, então amanhã, a partir das 11 horas da manhã, já está aberta a nossa praça de alimentação, durante toda a tarde. Tem a missa às 18, e depois da missa temos o show musical. Amanhã tem show de pagode com o grupo Acaso 102 e todas as barracas funcionando. No domingo, então tem as missas de manhã, tem missa às 8, às 9h30, que é a missa das crianças, e a missa das 11. Daí 11 horas já começa também a funcionar as barracas, a ser servido o almoço, o cupim. Tem show com o Rodrigo Montenegro amanhã no almoço. Depois começa o show de prêmios durante toda a tarde. Quem comprar o almoço já ganha uma cartela para concorrer a R$2.000 no show de prêmios na rodada principal. Daí às 6 da tarde a gente tem a missa, e à noite tem show com o Luiz Guilherme e Balestrin. Então tem também vários estilos musicais ao longo da festa, para que todo mundo se sinta acolhido e faça parte ali. A festa é prestigiada por outros padres, pelo arcebispo, por exemplo. O arcebispo vai lá, né? O arcebispo faz tempo que não aparece. Ô Maurício, tem que ir lá. Mas vários padres passam e comentam e vão lá, e depois chega a quaresma, mais pra frente tem as confissões, e no jantar que tem depois que os padres atendem as confissões, tem que ter a sopa de milho, tem que ter o bolinho de milho, tem que ter o curau, que os padres exigem que ali o cardápio seja de milho. Muito bem. Padre, obrigado pela sua presença aqui, pelo bate-papo, pelas histórias. Eu que agradeço o espaço aberto aqui pra gente conversar um pouquinho, divulgar a nossa festa. Quero reforçar o convite para você, com a sua família, vir participar conosco dessa festa tão saborosa e tão deliciosa, momento de nos encontrarmos também, batermos um papo e vivemos esse momento de confraternização na 24ª Festa do Milho, lá na Paróquia Nossa Senhora Menina, na Vila Maria. Obrigado, padre. Obrigado, bom trabalho ao padre. senhor e toda a comunidade lá. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.